Bom, gente, mais uma vez para todos que chegaram agora também, uma boa noite. Vamos então continuar aqui na nossa aula. Lembrando que na próxima aula nós teremos a prova na plataforma, tá? Vai estar valendo 10. E na semana que vem eu vou explicar como é que vai ser direitinho, tá? Essa prova, para vocês poderem estar realizando lá na plataforma. Eu ainda tenho pessoas ainda que estão me mandando, me enviando ainda o trabalho de quase 2 semanas passadas. Devo lembrar que quem está mandando agora atrasado, eu vou estar deixando ele essa prova, essa primeira avaliação valendo pela metade do valor. Era 10, vai estar valendo 5, tá bom? Para não ser injusto com quem entregou no tempo determinado. Ok? Então vamos continuar nossa aula. Qualquer dúvida, gente, daqui a pouco eu vou colocar aqui a minha imagem na câmera para a gente poder explicar. Como sempre, eu vou dar uma lida e vou explicar, tá bom? Vamos lá. Variação com distância ao foco. Assim como a luz, que ao sair de um foco começa a divergir conforme se aumenta a distância e se diminui sua intensidade. A radiação X também diminui com o aumento da distância. Vamos considerar um equipamento de raio-x emitindo de forma contínua e dois planos, A e B. O primeiro a 50 centímetros do ponto focal e o segundo de 100 centímetros, ambos divididos em pequenos quadrados de 1 a 2 centímetros, né, no caso, cada um, vamos supor que o feixe de radiação atinja uma área de 4, né, centímetros quadrados. No plano de A, 4 quadradinhos, ao chegar ao plano B, o feixe de raio-x passará a cobrir 16 centímetros quadrados. Uma vez que a distância foi duplicada, porém a intensidade de feixe cairá para um quarto em cada quadradinho, de 1 centímetro quadrado. Isso é conhecido como a lei do inverso do quadrado da distância. Ela pode ser descrita pela relação matemática ficando em distâncias seguras de operação dos equipamentos e em procedimentos radiológicos. Com relação ao paciente, também podemos fazer um bom uso dessa característica. Por exemplo, em procedimentos intervencionais, onde se coloca a fonte o mais distante possível do paciente, diminuindo a dose na entrada da pele. Olha só, gente. Nessa imagem que está mostrando, ele está mostrando o seguinte: quanto mais próximo você deixar o colimador da área onde vai ser radiada, vai ser mais forte a radiação, correto? Isso é lógica. Quanto mais longe, menor vai ser a radiação. Porém, a imagem vai ficar menos penetrada. Corre o risco de ficar menor a visibilidade. Deixa eu colocar aqui a imagem. Tá, gente? O que quer dizer, pessoal? Você vai fazer um raio-x da mão, vamos supor. Esse aqui é o colimador. Quanto mais próximo você chegar daquela imagem, menor a imagem vai ficar naquele quadrado, onde você vai estar fazendo a imagem. Quanto mais longe você deixar o colimador, maior vai ser a área que ele vai fazer a imagem. Porém, também, a imagem que vai ser radiografada vai ficar um pouco maior e com menor qualidade. Por quê? Porque a quantidade de radiação que vai chegar vai ser menor, correto? Então, vai penetrar menos. Então, a imagem vai ficar mais fraca, como se fosse com mais contraste, mais imagem, mais longe, mais desfocada a imagem. A imagem vai ficar um pouco menos visível, vai ficar uma qualidade menor e um pouco maior a imagem. Tá? O que a gente costuma fazer quando a gente vai fazer um raio-x? Você colocou ali o chassi atrás, quando você coloca mais próximo, menor a imagem vai ficar, mais ele vai enquadrar naquele quadrado atrás. Se você deixar muito longe, maior vai ficar um pouco a imagem
e corre o risco de cortar ali atrás e não caber, às vezes, dentro daquela imagem, daquele chassi. Estão conseguindo entender? É até o exemplo que você enxerga aqui, ó. Os quadrados são idênticos. Porém, se está mais próximo, ele vai pegar menor que a imagem. E aqui, maior. A imagem vai ficar um pouco maior. Alguma dúvida? Como que a gente vai saber a distância certa? Nós temos o padrão, tá? A grande maioria dos exames, a grande maioria, nós fazemos com distância foco-fio de 1 metro, tá? De 1 metro a 1,20 m, dependendo do exame. Tem até alguns exames que chegam até 95, dependendo do exame. Vocês vão aprender mais para frente quando vocês estiverem em posicionamento, tá? Entendi. Mas para vocês terem ideia, a distância que a gente costuma utilizar, na maioria dos posicionamentos, é de 1 metro a 1,20 m, 1,5 m, dependendo do exame, tá bom? Tá bom. Respondido? Sim. Beleza. Então, aqui, nesse módulo, a gente terminou. Aí tem aqui os, né, alguns testes e anotação. E a gente vai para o nosso próximo módulo, que é o 4º módulo. Ele já não é tão difícil, mais tranquilo. Desculpa aí, tá? Mas não sou eu. É que aqui hoje está meio barulhento, aqui no pé da minha casa. Está tendo uma obra aqui próxima. Então, vocês vão ouvir um pouquinho de batida aí, tá? Mas qualquer coisa é só pedir para me repetir que eu repito, tá bom? Então, gente, nessa parte agora, a imagem radiológica, a gente vai falar um pouco sobre isso. Terminamos de falar um pouco de foco, a gente vai falar como é que constitui aí a imagem. Todos nós já devemos até, alguns aí já devem até imaginar e já saber como é que funciona um pouco. Então, assim, a imagem radiológica. Vamos lá. A imagem radiológica médica é formada a partir da atenuação de forma diferenciada das partes anatômicas distintas do paciente, que se precisa irradiar. Cada tipo de material atenua de forma diferente a radiação X, o que permite a formação de uma imagem. O diagrama esquemático mostra o caminho percorrido para a formação e manuseio de uma imagem radiológica. Olha só. Aí eles fizeram um gráfico de como que funciona, né? Atenuação diferenciada de raio-x, absorção de raio-x por um detector. Depois vem conversão da energia de um padrão de luz visível ou carga, processamento da imagem, visualização dela e depois armazenamento. Aí são os procedimentos que a gente faz quando vai realizar um exame, beleza? Que é a atenuação, né? Do raio-x, a absorção naquele corpo onde está sendo feito, naquela parte que está sendo feito o exame. Depois, a conversão da energia do padrão de luz visível ou carga, que vai irradiar naquele lugar, vai se transformar em algo visível, que é o processamento da imagem. Depois vai ter a visualização da imagem, você vai ver ali, né? Aquela imagem, igual lá em cima. Opa, nossa, foi muito. Vai visualizar a imagem e depois o armazenamento da imagem. Você vai pegar a película, vai guardar, para depois dispersar ou entregar para o paciente, ou se for algo digital, vai ficar salvo numa pastinha lá dentro do programa, correto? Professor, Oi, o que seria atenuação? a atenuação da imagem, É, cadê? a primeira ali, ó, atenuação diferença do raio-x. Tá, atenuação é o quê? Você está fazendo O a, exame? o preparo ali, entendeu? Como que eu Uhum. posso explicar isso? Quer ver? Deixa eu pegar para você entender. A intensidade, entendeu? Assim, a redução
daquela limitação da imagem, do exame, da radiação, entendeu? A gente falou até lá em cima lá sobre filtro, lembra? Sim. Da radiação. Então, é você jogar aquela atenuação, né, diferenciada lá da imagem com o filtro, com tudo que você fez lá, com a técnica que você fez ali para ser emitida aquela imagem, aquela radiação onde vai ser irradiado. Aí, depois que você fez esse padrão todo, aí tem a absorção, né, do raio-x, na área onde vai ser irradiada. Aí depois vem a conversão da energia, onde foi que bateu aquela energia que você fez a atenuação no local, vai ser convertida em imagem, né, com aquela carga. Aí vai se transformar na imagem, que é o processamento da imagem. Depois a visualização dela, onde você vai enxergar. Vamos colocar aí no processamento da imagem, num chassi, por exemplo, que tem o ecrã, né? Vai ser lá produzido lá dentro a imagem, né? Aquela película ali dentro do ecrã. Depois você vai pegar e vai visualizar a imagem e depois o armazenamento dela. Beleza? Beleza. Gente, só um momentinho aqui, rapidinho. Gente, desculpa, é que meu cachorro entrou aqui dentro do meu quarto e fez uma bagunça aqui. Ai, ai. Vamos lá. Aí nós estávamos falando do armazenamento. Beleza. Entendeu aí? Entendi. Beleza? Beleza. Vamos continuar? Vamos lá. Aí tá assim, após interagir com o objeto de interesse, a radiação X forma uma imagem latente de acordo com a atenuação causada em seu caminho. Aí tá assim, espessura ou densidade, exposição relativa. O que acontece? Deixa eu abrir aqui. Lembra quando eu expliquei para vocês que dependendo, eu falei lá para vocês sobre o anodo, o catodo, que tem assim a parte mais fina, a parte mais grossa, o lado onde o catodo vai pegar, onde o lado anódico vai pegar. Na estrutura, por exemplo, em relação à espessura da pele, onde vai pegar, então aí dentro, nesse esqueminha aqui, ele está mostrando o quê? Quanto mais espesso, dependendo da radiação que você colocar, mais claro vai ficar, tá vendo? Ó? Lembra da distância que eu falei agora há pouco? Ó, vamos supor que eu coloquei lá uma técnica para fazer um braço, ou uma mão. Um braço, uma mão. Eu coloquei uma técnica lá de 100, foco de 100, com 45 kV, e o tempo aí de 0,5. E aproximei muito. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó, pertinho da minha mão, o aparelho para poder fazer a radiação na minha mão. Está muito perto. O que vai acontecer? Vai ficar preto. Olha que a espessura, tá vendo? E a distância eu coloquei muito próximo, sendo que eu deveria ter deixado de 1 metro, tá? Então aqui vai mostrando, quanto mais eu for colocando longe, com essa técnica, vai clareando e a imagem vai se formando melhor para poder enxergar, tá bom? Então, quer dizer, dependendo da espessura onde vai ser radiografado e da distância foco-filme e também dependendo da técnica, se você fizer errado, se for muito próximo do que pede, vai ficar mais escuro. Se você colocar médio, vai ficar mediano. É o ideal para que apareça a imagem. Pode ver que a do meio está melhor, correto? Correto, gente? Sim. Todo mundo acordado aí? Quem está acordado, manda um hashtag acordado lá para mim, lá no nosso, Qual no do nosso meio? chat lá. Manda um hashtag acordado, quem está acordado aí, por favor. Porque eu tô achando que está todo mundo dormindo. Não é possível. Tô no ar, professor, tô no ar. Ah, manda um hashtag A lá gente tá acordado. acordado aí, professor. Tem um monte de gente dormindo.
Acorda aí, rapaziada. Acorda aí, meninada. Ah. Então, aí, você colocando, quanto mais próximo, mais você vai escurecer aquela imagem, porque vai estar irradiando muito próximo. Quanto mais distante, mais claro vai ficar. Até um padrão que, se você colocar muito longe, você deixar a mesma técnica, além do que pede, vamos supor, a técnica pede 1 metro, e eu deixar 2 metros, gente, vai acontecer igual o primeiro aqui, ó. Vai ficar muito claro, beleza? Então, tem essa relação também da espessura do local, tá bom? Então, isso depende também da técnica. Alguma dúvida? Até aqui? Então, é o que eu expliquei aqui. Depois vocês dão uma lida, tá? Aí vem aqui, ó, os conceitos básicos. Vou desligar aqui, porque isso aqui também tá para lá. Os conceitos básicos que podem descrever uma imagem são contraste, resolução espacial e ruído. Tá? Depois eu vou explicar para vocês também um pouco sobre ruído. Contraste. Aí está lá, contraste. Em uma imagem está relacionado ao brilho ou escurecimento na imagem, entre uma área de interesse à sua vizinhança de fundo. É a mesma ideia que eu acabei de falar para vocês, tá? Aí tá, a figura ilustrada bem como o contraste pode variar dependendo desta relação entre as densidades ópticas do objeto e da vizinhança. Apesar da densidade óptica do objeto circular no centro da imagem não variar, tá? Não variar, percebe-se que o contraste varia consideravelmente devido à variação da densidade óptica da vizinhança que o circunda. Quer dizer, ele está falando o seguinte: coloquei o filme aqui, e aqui é a imagem onde eu quero radiografar. Eu coloquei aqui o raio central aqui. O foco onde vai bater a radiação maior, igual na aula passada, lembra? Eu falei da lanterna, a parte onde focal, onde você colocou de interesse, vai ficar melhor a imagem visualizada. E as vizinhanças, que são a imagem ao redor, também vão ficar boas, mas não tão boa onde você colocou o ponto onde você quer radiografar realmente, tá bom? É isso que ele está explicando ali, tá bom? Vamos lá. Contraste radiográfico, gente, tá assim, ó. Está relacionada à região atômica a ser irradiada e depende das suas características físicas, como eu disse agora há pouco, das diferenças de atenuação dos fótons do raio-x entre cada parte de suas vizinhanças. Ao se selecionar uma tensão de KV, lembra que eu falei agora há pouco? No equipamento de raio-x e a filtração total do feixe, que é o aspecto do raio-x, mais ou menos, abrindo ou fechando, aquele feixe, que passa pelo paciente. Haverá uma determinada atenuação, caracterizada pelo coeficiente da atenuação daquela parte irradiada, que fornece a quantidade de fótons que são absorvidos por aquele material e que influenciarão a imagem a ser formada. Os valores dos coeficientes de atenuação, em geral, diminuem com o aumento da energia de fótons incidente. Tá? Geralmente, no contraste, ele se dá mais quando você está fazendo a imagem, você coloca o tempo da imagem. Tá? Por exemplo, eu falei da mão. Eu coloquei lá 45,05 de tempo, tá? 45 de KV, é o tempo que vai ser queimado, aquilo ali, que vai aparecer o preto. E o tempo é o que vai fazer mais o contraste. Porque quanto mais tempo, mais claro vai ficar. Quanto menos tempo, menos claro vai ficar. Tá? Depois eu vou ver se eu consigo, na próxima aula que vai estar passando mais sobre imagem, vou pegar umas imagens e vou colocar para vocês verem a diferença de contraste para outro que não tem muito contraste. Eu já coloquei, eu acho, algumas aulas atrás para vocês verem também, se não me falha a memória. Né? Coloquei 3 imagens, perguntei com vocês qual que está melhor para visualizar. Essa que está mais clara, essa que está média ou essa que está mais escura, lembra?
Então, a gente cai nesse mérito, tá bom? Aí aqui ele está colocando uma tabela do contraste do detector, tá? Que está assim, ó, está associada à habilidade do receptor de imagem em converter o sinal que incide sobre a imagem. Então, isso é um do aparelho. Então, ele vai ter a qualidade ali para botar mais contraste, menos contraste. Às vezes, vai fazer num aparelho da Siemens e coloca essa técnica de mão que eu falei. Depois você vai num aparelho Roentgen e faz a mesma técnica. Então, dependendo do aparelho, em alguns vai ficar com mais contraste também e outros com menos contraste. Então, quando você conhece uma técnica e você não conhece o aparelho, geralmente, a gente faz um exame, vê como é que ficou o contraste, aí naquele contraste que saiu naquele aparelho, eu vou saber se eu vou poder aumentar mais tempo, diminuir mais KV, vice-versa, entendeu? Por quê eu estou falando isso? Porque cada aparelho ele tem uma especialidade, como a gente já viu lá atrás. Cada equipamento tem uma especialidade. Alguns têm um colimador, alguns têm lá o tubo, né? O tubo lá que está lá dentro, que está lá o anodo e o catodo, está mais utilizado, outro está menos utilizado. Então, isso influencia tudo no exame, tá bom? Porque às vezes você pega um carro, vamos colocar lá, você compra um Gol novo. Eu tenho um Gol que eu usei já há 4 meses, é o mesmo modelo que você comprou. O meu, que eu já andei 4 meses, ele não vai fazer a mesma coisa de performance igual o que você acabou de comprar. Por quê? Ali está tudo novo, né? Nem rodou. O outro eu já rodei, dependendo da quilometragem, se eu andei o dia inteiro, ele não vai estar a mesma condição física e vai fazer o mesmo desempenho do que o outro, dependendo, beleza? É isso que está sendo dito aqui agora em relação à imagem. Aí a tabela resume as influências que cada um desses contrastes sofre de acordo com as propriedades das partes anatômicas ou detectores, tá bom? Aí ele está falando do contraste radiográfico e contraste do detector. Então, como eu disse, depende do aparelho, tá bom? Mas está assim, a interação da radiação X, né? A radiação X. Aí, região anatômico de interesse. Aí tá, característica da influência. Aí está o número atômico efetivo, densidade dos elétrons, espessura do material, o aspecto da energia, onde está ligado aquele aparelho, o coeficiente, atenuação em massa, do qual você vai colocar lá na técnica, para poder sair no exemplo do osso ali, o alto contraste. Dependendo, você colocou mais tempo, vai dar um contraste alto. Dependendo do aparelho, pode ser que aquele tempo não fique tão alto, fique baixo. Você tem que alterar na sua técnica, tá bom? É isso que está sendo explicado aqui em relação à região que vai ser feita a imagem e o receptor de imagem, que é o aparelho, tá bom? Que é a composição química, por exemplo. O chassi ou um cassete que vai receber aquela radiação para poder dar uma imagem boa para você. Dependendo do chassi, se você colocar a técnica, vai sair de um jeito. Dependendo do cassete e das condições do aparelho, vai dar outro tipo de imagem para você também, tá bom? Alguns aí, que eu não sei, quando vocês forem fazer lá o estágio de vocês, quem tiver a sorte de usar um aparelho que a gente fala que é molhado, que é um antigo, que vai utilizar um chassi, vai ver a diferença dele do digital. Você vai colocar uma técnica no molhado e você tem que fazer uma técnica boa para sair aquele exame bom. E às vezes vai usar ele essa mesma técnica no digital, ele vai sair bom e você ainda vai poder melhorar ele usando digitalmente lá, mais contraste, menos contraste, menos isso, menos aquilo, o que o molhado não vai te possibilitar. Você vai ter que fazer outra técnica, colocar lá no paciente de novo e fazer outro exame para sair bom. Você vai ter que ir repetindo continuamente, dependendo, para poder ficar bom aquele exame, tá? Que não é o ideal, tá? O ideal é você fazer uma técnica boa para poder sair bem. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, aqui tem até uma imagem mostrando. Tá vendo? Olha.
Só um momento. Então, aí vocês vão ver aí a imagem, olha só, o que eu falei para vocês. Qual das imagens aqui está melhor para você enxergar? A, a B ou a C? Qual que está melhor aí para você poder utilizar para entregar? A B. A B, isso. Você vê que essa daqui, vamos supor que eu usei a mesma técnica. Pode acontecer essa variável. Fiz a mesma técnica, coloquei lá, na vez de colocar 1 metro, coloquei 90 centímetros próximo da região onde eu vou radiografar. Então, ela vai sair dessa maneira aqui, ó. Desse 1 metro que eu não coloquei, eu coloquei 2 metros. Vai aparecer desse jeito aqui, ó, com a mesma técnica. Aí, coloquei o que pede realmente a técnica, de 1 metro, naquela técnica que eu fiz de mão. Vai aparecer desse jeito. Entendeu? Pode acontecer também. Vamos mudar agora um pouco a história. Na vez de eu colocar longe e colocar perto, eu colocar uma técnica fraca, deixar 1 metro certinho, colocar uma técnica fraca. O que vai acontecer? Vai aparecer para mim a imagem A, B ou C? A C? Mais alguém? Quer arriscar aí? Deixa eu chutar C também. Isso aí, gente. Vai ficar C. Aí A C. Isso aí. Letra C. Isso aí. Todo mundo chutando, né? É. Agora, se eu Vai colocar na uma minha. técnica lá, na vida eu colocar a técnica com pouco tempo, eu vou lá, na vida de colocar pouco tempo, eu coloco muito tempo. Vai acontecer o quê? A, B ou C? A. A. Letra A. Letra A. Isso. E se eu, na vez de mexer, não vou colocar mais tempo, não vou mexer no tempo. Deixei a mesma coisa, porém eu diminui muito o KV. Diminuir o KV. Qual que vai aparecer? A, B ou C? Oi? Eu acho que é A. Quem mais acha aí A? Acho que é B. Eu acho. Acho que é A. Eu acho que é Tá, a C, vai faltar potência, né? Eu também acho que é a C. Quem acha que é a C, levanta a mão. Ah, aí não tem como, Quem né? acha que é A, baixa a mão. Gente, vai ser a C. Vai dar a mesma situação. Por quê? Você vai ter muito tempo para irradiar. Vai, beleza, aquele lugar. Mas você não vai ter KV para queimar. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês. O certo é sempre o que eu, na nomenclatura, fala que você não pode, depende do técnico, de quem vai estar fazendo o exame, mexer na técnica ou coloca um pouco mais o KV, um pouco mais o tempo, né? O MA. Eu procuro sempre equilibrar, sempre estar colocando nem muito KV, nem muito MA, para a imagem ficar equilibrada, tá? Isso aí, vocês estão tendo noção. Muito bom, gostei. Espero pegar vocês na técnica. Posicionamento. Aí temos meio de contraste. Um recurso muitas vezes utilizado para melhorar o contraste entre estruturas com coeficientes de atenuação muito próximos. É a utilização de meio de contraste. Esses são materiais introduzidos, tá, na região a ser estudada, que possui um coeficiente de atenuação diferente da região vizinha da área de interesse, aumentando o contraste radiográfico. Isso ocorre, por exemplo, em estudo do sistema circulatório, quando um médico intervencionista quer obter imagens dos vasos sanguíneos. Isso aí a gente já conversou até um tempo atrás, não foi também? Falando sobre contraste. Eu vou pegar uma imagem, daqui a pouco, vou mostrar para vocês uma imagem com contraste, tá? O que acontece? O contraste, quando ele entra nos vasos sanguíneos e nas artérias, ele vai fazer o que a gente já está falando realmente o nome, ele vai dar um contraste, beleza? A imagem aqui de cima, a letra A não está com muito contraste, está muito brilhoso. É o que vai acontecer quando você coloca um meio de contraste no exame. O médico quer ver melhor as artérias e as veias. Sabemos que as artérias e as veias não aparecem tão bem numa imagem radiográfica,
Mas quando você adiciona o contraste, ele vai dar a imagem contrastada como se fosse nessa imagem dos vasos, das artérias e das veias. Entendeu? Compreendeu? Quem não entendeu, Show. levanta a mão. Ou chama. Não entendi. Então, gente, aí ele vai estar falando, relacionando sobre a densidade do contraste, tá? Existem outros meios de contraste que nós conhecemos, os tipos de contraste feito à base de bário. Nós temos os tipos de contraste não ionizados e os ionizados, tá bom? Esse é um mérito que a gente vai aprender mais para frente também quando a gente estiver aprendendo em tomografia. Se vocês estiverem comigo, eu vou explicar para vocês como é que funciona uma tomografia e como que é feito a administração desses contrastes para poder visualizar melhor a imagem, tá? Nos meios de contraste, beleza? Depois vocês dão uma olhadinha nessas tabelas, tá? Que está falando um pouco sobre os modelos de contraste, tá vendo? Sulfato de bário, aí tem uma densidade dele, que é de 1,20, tá vendo? O de AR, que a gente vê de ar, a gente vai falar depois sobre ele também, que são os gases, outras partes. E está mostrando aqui a composição de cada um deles, tá? Tá bom? O de bário, cara, ele contém também o que a gente fala, a maioria deles contém, além de íons, né, ionizados, ele também tem o nosso famoso, tem no camarão, né, que é o iodo, beleza? As pessoas que têm problema com iodo, alergia a camarão, não podem tomar essas vias em meio de contraste. E nem quem tem, às vezes, dependendo do paciente, algum problema renal, beleza? E aqui embaixo está falando sobre o sistema de ecrã e filme, tá? Sabemos que dentro de um filme radiológico, daqueles, os nossos chamados chassi, né? E os chamados cassetes, dentro deles, eu mostrei na sala de aula o dia que vocês foram na sala, não foi? Quem lembra aí? Sim. Vocês, né? Aquela películazinha que fica lá dentro daquele aparelhinho que ele abre, né? Assim, né? Ele é fechado, abre e lá dentro tem o filme lá dentro. Nossa, acabei tudo aqui. Esse bagunceiro, gente. Meu Deus do céu. Aí ele estava falando sobre isso, tá? Assim, o contraste da imagem também é influenciado pelas propriedades do receptor, que fica ali dentro, né? Desses cassetes. A escolha do filme é fundamental para que se alcance o contraste adequado de uma determinada região anatômica a ser irradiada. Os observadores que preferem imagem com alto contraste devem optar por filmes cujas curvas características produzem maior contraste e latitude mais estreita. Geralmente, os filmes que eram da Kodak, eu via um pouco mais de diferença nesse contraste, devido à qualidade deles, tá? Isso devido às terras raras que ficam dentro daquela película, que ficam armazenadas ali, tinha uma qualidade melhor na imagem, quando eu fazia esses exames, tá? Mas tinha outros também da Fuji e outras marcas também, tá bom? Então, a gente está falando sobre isso. Tá até falando ali, né, um pouquinho mais para frente aqui. E os que preferem menos contraste devem optar por com curva característica com menor contraste e maior latitude. Isso vai também do médico que lauda, né, os donos do equipamento, para poder aparecer uma imagem melhor ou uma imagem menos de contraste menor, mas, porém, com a qualidade igual à imagem que nós vimos lá em cima, tá bom? Que é o ideal, letra B. Ok? Então, a gente está falando sobre a variação aqui, do contraste que eu acabei de falar de vocês. Pode falar, Nayara. É Naira. Desculpa, Naira. Você que está levantando a Não, mão? professor, eu levantei a mão aquela hora que você mandou levantar a mão que a gente tinha entendido. Nossa, agora que eu vi. Foi mal. Beleza. Vamos lá.
Aí tá assim, a variação do contraste no filme, com o mesmo valor de exposição e a representação na curva característica. Quanto maior a inclinação da curva, maior o contraste, e quanto menor a inclinação, menor o contraste. Essas variações em contraste e latitude têm a resposta no filme radiográfico, conforme mostra a figura, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, depende da qualidade. Alguns vai ter melhor, outros vão ter menor. Então, vai depender da qualidade de quem gosta, do interesse, né, do médico. É lógico que não pode fugir tanto, igual a gente viu na figura ali em cima. Se você, às vezes, dependendo da película, igual o da Kodak, eu sei que aumenta o contraste. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu diminuo na minha técnica o tempo, tá? E aumento um pouquinho mais o KV para que seja balanceado da forma que fique melhor a imagem, tá bom? Se for uma película que eu vi que com o contraste, com o tempo que eu estou colocando, o contraste está baixo, eu aumento um pouquinho mais no tempo,